Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento, especialista em fisioterapia musculoesquelética e aquele cara que traduz a ciência para a sua prática clínica, para o seu dia a dia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema polêmico, vamos falar sobre articulação sacroiliaca de novo e a confiabilidade dos testes clínicos que são utilizados para avaliar a mobilidade. Será que tem algum teste que presta para sacroiliaca? Será? Você já se perguntou se os testes manuais para avaliar a sacroiliaca são realmente confiáveis? O que você acha? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então, será que realmente esses testes são confiáveis para a gente poder utilizar? E o estudo que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó. Esse estudo aqui, ó. Kinematic Properties of Sacroiliacal Joint Mobility Tests, uma revisão sistemática dos testes de mobilidade da sacroiliaca. Então, nessa revisão sistemática, olha aqui o flowchart, ó. 1.381 estudos, e aí no final chegou em 12 de boa qualidade metodológica. Então, o que que eles encontraram aqui, ó? Olha aqui, ó. Utilizando o COSME, né, que é uma avaliação de confiabilidade, olha o que aconteceu. Vamos contar um pouquinho para vocês, então. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça agora é clica nesse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para aquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropratas, daquele grupo da sua pós-graduação de terapia manual, daquele grupo da sua faculdade, daquele grupo de qualquer coisa que precisa aprender a utilizar a ciência na prática clínica de forma simples e descomplicada. Combinado? Então, agora eu vou apresentar para você os principais achados dessa revisão sistemática e o que isso tem de significância para a sua prática clínica no dia a dia. Então, primeira coisa, você precisa saber o que são os testes de mobilidade da articulação sacroiliaca, tá? A articulação sacroiliaca é frequentemente envolvida em quadros de dor lombar e dor pélvica, tá? Então, ou às vezes até dor na região coxofemoral. Então, dor lombar baixa, dor no quadril, dor sacroiliaca. Então, dor pélvica podem ter como origem a região sacroiliaca. E a gente tem muitos testes clínicos que se propõem a avaliar a mobilidade e a função, tá? Então, quais são os principais testes que foram avaliados nesse estudo aqui? O teste de Gillet, que avalia o movimento do sacro em relação ao ilíaco durante o movimento de flexão do quadril. O teste de flexão em pé, tá? Que é um teste clássico que observa a assimetria do movimento pélvico quando o paciente faz uma flexão de tronco, quando se inclina para frente. E o teste de marcha de Piedalo, tá? Que avalia possíveis restrições de mobilidade sacroiliaca em posição sentada. E o teste de compressão e distração, que envolve a aplicação de forças para detectar a irritabilidade dessa articulação. Então, aqui eu já vejo um problema, porque você tem testes de mobilidade específicos, como o teste de Gillet, que avalia em pontos específicos da sacroiliaca, o teste de flexão em pé, que só te dá o lado, o teste de Piedalo, que avalia restrições de mobilidade em posições específicas, como o paciente sentado, seria o teste de flexão sentado, né, uma variação dele, e o teste de compressão e distração, que é um teste provocativo. Então, a primeira coisa que a gente já vê aqui é que esse estudo já fez uma salada de testes, tanto de teste de mobilidade quanto testes provocativos, isso já pode dar um problema. Embora esses testes sejam amplamente utilizados, sua confiabilidade entre examinadores pode variar, o que compromete a precisão. Então, ele fez todos esses resultados do estudo aqui em tabelas, ó. E aí ele mostra toda a confiabilidade nessas tabelas aqui. Como sempre eu falo para vocês, não acredita no que eu estou falando, vai ler o estudo, tá? Estou dando uma geral aqui, depois você lê o estudo e coloca nos comentários se você concorda comigo ou não. O que a evidência diz sobre a validade desses testes? Então, essa revisão sistemática analisou a confiabilidade e a validade diagnóstica desses testes sacroiliacos, revelando achados importantes. Quais são eles? Primeiro de tudo, baixa confiabilidade interavaliadores. Os testes apresentam uma grande variação entre os examinadores, reduzindo a precisão, como vocês podem ver nessa tabela 2 aqui. Segunda coisa, sensibilidade e especificidade variáveis. Nenhum teste isolado é suficientemente preciso para confirmar ou descartar a disfunção sacroiliaca. Então a gente tem uma sensibilidade e uma especificidade muito variável, provavelmente por falhas metodológicas nos estudos. E um outro ponto, maior validade quando utilizados em conjunto. Isso a gente já sabia. Então a combinação, os clusters de pelo menos 3 testes aumenta a confiabilidade diagnóstica. Então utilizar somente um desses testes
de forma isolada, a chance de não conseguir ter um bom resultado é muito maior. E um outro ponto, correlação fraca com exames de imagem. Então, alterações estruturais vistas em ressonância magnética nem sempre correspondem aos achados clínicos. Então, quando a gente encontra alterações estruturais numa ressonância magnética, como artrose lombar, artrose sacroiliaca, algum tipo de desgaste na coxa femoral, a gente já sabe disso aqui. Tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso, de exames de ombro, exames de joelho, exames de lombar, que a gente tem uma correlação fraca de dor e alteração estrutural, dor, incapacidade e os exames de imagem. Então, primeira coisa, não baseie seu diagnóstico da disfunção sacroiliaca em apenas um único teste. A avaliação deve ser multifatorial. Sinais e sintomas, um exame físico, testes provocativos, teste de palpação de localização, teste de palpação de movimento, é o que faz, alguns clusters, é o que faz a sua avaliação ser realmente confiável. Outro ponto importante, quais são as estratégias para melhorar a avaliação da sacroiliaca? Dado que os testes clínicos apresentam importantes limitações, como eu falei para vocês aqui, o estudo sugere algumas estratégias que podem aprimorar e melhorar a eficácia da sua avaliação. Primeira coisa, utilize testes combinados, utilize clusters. Então, eu tenho aqui um vídeo falando sobre um cluster de avaliação da sacroiliaca, que é o cluster de Laslett 2. Então, eu explico exatamente como funciona esse cluster de Laslett. Procura o vídeo aqui que você vai aprender a fazer. Então, utilize clusters. Aplicar pelo menos 3 testes, no mínimo, positivos, aumenta a probabilidade diagnóstica. Outro ponto, integra sua avaliação com o histórico clínico e o exame funcional. Considere fatores como dor referida e padrões de movimento na sua avaliação, não somente testes. Né? O histórico do paciente e o exame funcional junto vão compor um diagnóstico muito mais preciso. Outro ponto importante, observe a resposta do paciente ao tratamento. Melhoras dos sintomas após as intervenções para a sacroiliaca podem reforçar a hipótese diagnóstica. Então, se você encontrou um problema na sacroiliaca, tratou esse problema com mobilização ou com manipulação, é esperado que esse paciente volte melhor dos sintomas no próximo atendimento. E um outro ponto importante é aprimore a padronização e treinamento dos avaliadores. A experiência do examinador pode influenciar diretamente a confiabilidade dos testes. E é isso que demonstram os estudos. Então, quanto mais treinado tiver o examinador, quanto mais você repetir o teste e treinar, melhor você vai fazer na sua prática clínica. E além dos testes manuais, utilize estratégias como avaliação funcional e resposta ao tratamento para uma abordagem mais confiável e mais eficaz. Presta atenção uma coisa, para resumir para você. Os testes de mobilidade da sacroiliaca são amplamente utilizados, mas apresentam confiabilidade limitada. Nenhum teste isolado é altamente preciso, sendo necessário sempre combinar múltiplos testes para aumentar a acurácia. Por isso que eu falei do vídeo que eu tenho aqui do cluster de Laslett. Outra coisa, o diagnóstico deve ser multifatorial, incluindo história clínica do paciente, exame funcional e resposta ao tratamento. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like e se inscreve no canal para mais discussões sobre prática baseada em evidências na área da fisioterapia. E me conta aqui nos comentários. Você utiliza testes sacroiliacos na sua prática? Quais deles você utiliza? E como você faz essa combinação? Como você faz o seu cluster de avaliação da sacroiliaca lá no seu consultório, lá no seu paciente? Valeu!